Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal de criptos. Vocês pediram e no vídeo de hoje, que estreia todo domingo, vamos falar das atualizações de HoloHot. Se você gostaria de saber mais sobre as atualizações de algum projeto específico, deixa aí nos comentários que os mais pedidos ganham vídeo aqui no canal. E para não perder nenhuma atualização, já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para ficar por dentro do que acontece no mundo cripto. E para começar, eu quero saber se você sabia que um recente marco alcançado pela Holo foi que agora desenvolvedores parceiros podem publicar H-Apps na rede Holo e que os usuários de H-App podem acessar por meio de navegadores da web. Além disso, o roadmap da Holo também foi refinado, mostrando o progresso de muitos marcos, inclusive a próxima assinatura HoloFuel. E aqui vemos o roadmap. Como você pode ver, muitos marcos foram alcançados e esse é o horizonte a ser conquistado. Segundo a redação oficial, a realidade do nosso trabalho de desenvolvimento do Holochain é que simplesmente não conseguimos trabalhar em cada marco de forma completamente sequencial. Essa nova visualização com barras de progresso permite que nossos stakeholders vejam a atividade em várias áreas simultaneamente à medida que a equipe principal nivela a base de código e se prepara para uma versão beta do Holochain. E de acordo com esse post das atualizações de setembro, a equipe de desenvolvimento do Holo agora está focada em completar o marco de contra-assinatura do HoloFuel, que incorpora essa função-chave no HoloFuel. A equipe de desenvolvimento da Holochain está trabalhando em paralelo em vários recursos, incluindo o marco de DNAs clonáveis em H-Apps e melhorias na parte HDI do Holochain Software Development Kit. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins informativos. Sobre a atualização do roadmap, lemos que eles substituíram o marco de migração do H-App pelo marco Holochain Integrity Zones, pois esse recurso do Holochain cumpre o mesmo objetivo, que é permitir alterações de aplicativos sem a necessidade de bifurcar ou exigir que os usuários atualizem para uma rede de pares recém-criada. Holochain Integrity Zones foi um importante trabalho feito para dividir os módulos ou zones do Holochain em dois tipos, zones de integridade e zones coordenadores. Esse trabalho foi priorizado por dois motivos importantes. Primeiro, para trazer estabilidade ao Holochain Software Development Kit HDK. E segundo, porque permite que os desenvolvedores continuem fazendo pequenas alterações sem bifurcar seus aplicativos. Eles também estão em andamento em uma grande iniciativa com o HoloFuel, no final da qual terão concluído vários marcos, incluindo o lançamento de uma nova versão do aplicativo HoloFuel, que usa a assinatura completa e que inclui algumas alterações de UTX de nossos testes anteriores como usuários. Essa iniciativa também implementará faturamento e pagamento com base em logs de serviço de largura de banda e permitirá o acesso ao aplicativo HoloFuel por editores e hosts por meio do portal do editor e do console do host. E respondendo a perguntas da comunidade sobre o marco do HDK 010, que foi focado na preparação para o Holochain e Rust Developer Education Immersive neste verão, eles declaram que a parte principal desse marco foi concluída a tempo da imersão, especificamente com a inclusão de zones de integridade Holochain. Nós empurramos o marco do HDK um pouco para o futuro, porque ele será finalizado à medida que concluímos o trabalho em outros recursos que levaram a ele.
E mais acima, eles elucidam melhor sobre os aplicativos Holochain publicados na rede Holo. O programa Publish Alpha começa com a versão mais recente do marco Publish Alpha com parceiros H-Apps. Há alguns dias, esse trabalho passou no teste de controle de qualidade, o que significa que um aplicativo Holochain agora pode ser publicado na rede Holo pelos editores do programa Alpha. Os aplicativos que eles publicam serão hospedados em Holoports, atribuídos à rede Alpha, que tornará esses aplicativos acessíveis aos usuários finais por meio do navegador da web. E ainda neste documento, eles informam que pararam de falar sobre o Elemental Chat nas últimas semanas. Eles desativaram o aplicativo EC porque aplicativos mais novos e melhores estão prontos para serem testados na rede de hospedagem. Especificamente, vários H-Apps foram testados na rede QA em preparação para esta versão alfa, incluindo Kizuna, Place, Clutter e Holofill. Depois, acesse o documento para ler esses aplicativos. O link vai estar na descrição. E mais recentemente, no dia 27 de outubro, ficamos sabendo que o HRIA é um kit de ferramentas de software construído em Holochain e baseado no vocabulário econômico Value Flows. Ele próprio baseado em um padrão de contabilidade nada espetacular, mas inovador, chamado de Resources, Events and Agents, REA, REA. O Value Flows registra o fluxo de recursos entre indivíduos, mas os registra a permitir uma visão independente, como uma transação entre as partes, em vez de um conjunto de entradas em dois livros desconectados. O HREA permite que os desenvolvedores criem aplicativos econômicos e financeiros que tenham uma visão ampliada da economia, permitindo-nos ver os ecossistemas dentro dela e reconhecer seu lugar na biosfera. E aqui vemos que a Holochain atingiu mais um marco do seu roadmap, o marco da clonagem celular. Esse recurso permite que um aplicativo faça cópias de um DNA, mantendo sua funcionalidade, mas criando uma nova rede. Alguns ou todos os usuários do aplicativo podem ingressar nessa rede clonada. Isso pode ser usado para espaços privados dentro de um grupo maior, armazenamento temporário, participação opcional em determinados espaços e coisas assim. E no post você fica por dentro de todas as datas e lançamentos das versões de cada etapa necessária para a construção de seu ecossistema. E neste outro post ficamos sabendo do WE, o novo H-App da Lightning Group Labs, que visa fornecer aos usuários uma ferramenta de poder colaborativo generalizado. Desenvolvido com um container para a interação social, o WE permite que os usuários construam espaços digitais altamente personalizáveis para a colaboração sem predeterminar a natureza desses espaços. Os usuários poderão carregar applets no WE para fornecer funcionalidades diferentes, desde bate-papo encadeado e convites de calendário até videochamadas, quadros brancos, votação e moedas. Como os applets são apenas aplicativos Holochain reempacotados, quase todos os H-Apps podem ser implementados dentro do WE. Além desta ferramenta, este post destaca outro projeto da Lightning Group Labs, o Acorn, um H-App de gerenciamento de projetos que fornece uma interface simples onde os usuários podem organizar os resultados pretendidos em uma estrutura de árvore de dependência que ajuda a dividir e priorizar projetos complexos. E aqui você fica por dentro dos outros projetos da Lightning Group Labs. Todos os links estarão na descrição. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada pelo carinho e até domingo que vem. Tchau, tchau!